Wesley, eu noto muito com a minha audiência, e a gente bate muito nessa tecla, sobre a necessidade das pessoas, por meio da comunicação, compartilharem parte do que elas sabem, algo que você faz muito bem. Hoje existe no mercado uma quantidade muito grande de pessoas que detêm um conhecimento muito grande sobre determinado tipo de assunto e não necessariamente conseguem, por meio da comunicação, compartilhar. E acaba sendo um desperdício, né? Principalmente do impacto que você gera no meio. Isso está muito vinculado ao medo de você falar em público. Uma pesquisa realizada em 2015 nos Estados Unidos, com 3.000 pessoas, apontou que a maioria, ou seja, 41%, nomearam qual que é o maior medo que vocês têm. E o medo de falar em público apareceu como, inclusive, um medo maior do que o medo da morte. Porque quando você fala em público, você coloca todo o seu capital social em risco construído durante toda uma vida, durante toda uma jornada. E nós somos, né, na nossa linha evolutiva, seres sociais que dependem, nós somos dependentes da aprovação do meio. Necessariamente, ninguém vive sozinho e está pouco se lixando. E aí a gente lança a luz sobre o medo de julgamento. O medo de julgamento é o que bloqueia essas pessoas. Porque o julgamento alheio de forma negativa pode fazer com que esse capital social que você construiu durante toda uma vida, ao falar em público, ele seja perdido. E aí muitas pessoas, no Japão, muitas pessoas se suicidam, né? Grandes executivos que cometem erros, são descobertos e tal. Então a vergonha é tão grande que as pessoas preferem morrer. Então isso a gente interpreta também por uma situação de falar em público. Muitas pessoas têm medo de falar em público. Eu tenho várias ferramentas que eu aplico para as pessoas para tentarem acabar com esse medo. E a primeira delas é você dar o primeiro passo, né? Então você tem medo de dar uma palestra? Vamos falar então 15 segundos, 30 segundos eventualmente para um público, para você mesmo, para 2, 3 pessoas e analisar que você pode, né? Não é tão complicado e tão complexo assim. Eu queria que você me desse o ponto de vista do cérebro, que acontece quando uma pessoa se expõe a situações públicas e quais são as operações que acontecem ali atrás que impedem elas de darem um primeiro passo. Assim, Ivan, a gente primeiro tem que entender como que veio esse medo, tá? E isso é muito importante, cara, e muito legal. E a gente até conversou sobre as ferramentas que você usa, né? E olha como tem muito amparo neurocientífico por trás das suas abordagens. O medo de falar em público, primeiro, nós somos sim animais sociáveis. A gente precisa de uma comunidade para viver. Embora nós também somos animais que temos uma capacidade bem criativa de criar grupos e dividir os grupos sociais entre nós e eles. Sim. Por exemplo, um roedor, um camundongo, ele sabe se você é irmão, meio-irmão, primo, pai ou mãe dele só pelo cheiro. Ele cheira e identifica se você é do grupo dele ou não. Ou se você é um invasor. A gente não consegue fazer isso, cheirando as pessoas. A gente tem a capacidade de atribuir o quão parente alguém é de nós, o quão familiar alguém é de nós, por meio das nossas capacidades intelectivas e cognitivas. Então, esse é um ponto primário de conversa. A gente precisa de grupos, a gente precisa de pares, a gente precisa viver em meio social e a gente tem uma capacidade de criar uma fronteira entre o que é nós e o que é eles. Obviamente, quando você vai se expor para eles, seja lá quem for, digamos que você é um São Paulino e você vai dar uma palestra para palmeirense. Cara, vai ser muito mais nocivo, porque teoricamente eles vão estar ali julgando você de forma... Agora, se você for falar para São Paulino, vai ser um pouquinho menos... Objeções, né? As objeções são muito menores. É nós, quando você está no seu grupo. Exato, é tipo nós. O maior problema das pessoas que têm dificuldade de falar em público... Então, assim, de fato, você tem a necessidade de viver em sociedade. No entanto, o medo de falar em público, quando se torna patológico, ele foi um medo que você aprendeu, cara. E eu já vou te explicar o porquê. Isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes não percebem. Lá na infância, lá na escola, lá no ensino médio, quando você foi fazer uma pergunta para a professora e você estava na hora de fazer a sua pergunta ou você teve dúvida de um conteúdo e você quis levantar a mão para fazer a pergunta, subiu um pouquinho a sua ansiedade e você falou, não vou fazer essa pergunta porque vão rir, é uma pergunta boba e tal, e você não perguntou. Cara, esse não perguntar, naquela vez,
Foi uma esquiva, a gente chama de esquiva experiencial. Você se esquivou da experiência. Você jogou seu comportamento para o lado. Então estava indo aqui, tinha experiência de perguntar e falar em público, você desviou dela. Quando você desvia dessas experiências de se expor em público, você forma um circuito no seu cérebro que armazena aquilo. Por quê? Porque foi agradável se esquivar. Lá atrás Ou não se expor ao risco. Lá foi agradável, foi gostoso. Por quê? Porque você não precisou enfrentar um estresse. E ponto. Só fazer um contraponto rápido. E o oposto também é verdade. Quando você teve a vontade de fazer a pergunta, enfrentou aquela ansiedade, aquele medo e deu certo, o resultado foi positivo. No outro dia você pergunta de novo. Você tem um estímulo. A sua professora falou assim, pô, parabéns pela pergunta, muito legal a discussão que você levantou. Cara, no outro dia você não vê a hora de chegar à aula para perguntar de novo, porque reforçaram o seu comportamento. Perfeito. Só que aí que tá, você se esquivar também é reforçador, porque você tirou um perigo da sua frente. Então, a partir de agora, você formou um circuito no seu cérebro, que vai reforçar a esquiva depois de novo. Então você não teve um problema de lidar com aquele estresse ou aquela ansiedade, você tirou ele de jogo, isso reforça o seu comportamento, já que você se livrou daquilo, reforça o seu comportamento de continuar se esquivando. Então da próxima vez que tiver a possibilidade de falar em público, você já tem um circuitinho fraquinho ainda no seu cérebro, bem pequenininho, um circuito bem pequenininho, que vai ligar lá. Então começou a aumentar a ansiedade, você lembra, não, mas da outra vez eu fiz isso daqui, e foi agradável, então eu vou fazer de novo. E, cara, aí você começa a se esquivar. E você vira um mestre em se esquivar em falar em público. Até que em algum momento, cara, chega uma hora que você não pode mais se esquivar. Porque agora você é um cara respeitado, agora você é um cara dono de um negócio aí que você tem que falar para os seus funcionários, ou agora você é um cara que tem que dar uma palestra, ou tem que apresentar o TCC. TCC é o mais clássico da faculdade. A pessoa se esquiva nas aulas até o TCC. No TCC ela é obrigatória, ela não tem como falar para os colegas, eu faço os slides e você apresenta igual nos outros trabalhos. É o julgamento você final. Você tem que apresentar. E aí a pessoa, pelo fato dela sempre ter se esquivado, ela não cria o que a gente chama de repertório comportamental. Ela nunca estava ali, ela nem sabe como fazer, para que lado olhar. E aí, cara, a ansiedade vai no teto, assim, ó. E a maneira de você romper com isso é justamente um reforço positivo de um hábito oposto. Você tem que se expor. Ou colocar em prática. Não tem jeito, cara. Estímulos mínimos, dando o primeiro passo. Ou seja, vamos se expor numa pequena escala, para essa escala aos poucos, por meio do seu reconhecimento. Dá bom dia pro caixa do supermercado. Fala com o porteiro. Você sempre passou reto no porteiro. Por quê? Porque se esquiva é gostoso. Não vou dar bom dia para ele hoje não, porque daí tem que lidar com essa situação social. E é complexo, se você tá triste, você tem que fingir estar feliz. E uma pessoa envergonhada, Eslen, essa é a pergunta que eu tenho para você, que eu gostaria de ouvir o seu ponto de vista sobre isso. Uma pessoa que tem isso, esse comportamento repetitivo, durante toda uma jornada de vida, é possível que ela mude 100% a partir de novos estímulos, ou sempre ela vai preservar esses circuitos pré-estabelecidos na cabeça? Vamos supor que o meio passe a ser um meio super estimulante agora, para que ela passe a falar em público e para que ela passe a deixar de ter essa vergonha, ser o centro das atenções, porque o meio vai fomentar. E existe um treino nisso. Aquele circuito pré-estabelecido, ele deixa de ser relevante ou não? Não, ele pode ser reutilizado de outra forma. Se o ambiente muda, a pessoa tende a mudar. É claro que as experiências passadas vão influenciar o comportamento dela, mas agora vão influenciar num contexto diferente. Então, por exemplo, uma pessoa que muitas vezes foi sempre muito agressiva, no bairro, na adolescência, etc. Então ela tem um comportamento de ser agressiva. Aí ela virou policial. Agora, o comportamento dela vai continuar sendo agressivo, mas muitas vezes, dependendo do ambiente que essa pessoa estiver, pode ser um comportamento, sei lá, salvando uma família, alguma coisa, pode ser um comportamento agressivo num contexto, em algum momento, num recorte funcional, talvez. Uhum. Ou, sei lá, muda. Para você ter um exemplo, assim, quando o ambiente muda, mas assim, o ambiente, quando eu digo, são vários níveis de ambiente, tá? Desde ambiente intracelular, extracelular, sistêmico, nessa sala, em São Paulo e no Brasil, o ambiente são vários níveis de ambiente. Uhum. Por exemplo, em 1800 e uns quebrado, o exército mais temido do planeta eram os suíços. Os caras eram um terror.
Hoje eles não fazem mais guerra, sei lá quantos anos, sabe? Inclusive, se bota exército suíço, os caras hoje tem até uma foto que a galera tira sarro, eles estão pelados na neve correndo, porque não tem o que eles fazerem, não tem guerra. Sim. Então, mudou o ambiente, mudou o contexto, muda o comportamento das pessoas. Uma pessoa que sempre foi, digamos assim, disfuncional a vida toda e se formou circuitos de disfuncionalidade, se você muda o ambiente que essa pessoa está vivendo e os estímulos que ela está recebendo, o cérebro é plástico. O cérebro vai se moldar aquilo que você está oferecendo para ela.